se a imagem estiver trancando, a gente vai trocar de câmera. Mas se estiver tranquilo, se estiver favorável, a gente segue por aqui. De boas? Tranquilo? Tá todo mundo aí? Pessoal que ganhou chocolate até agora, pessoal que não ganhou, né? Todo mundo empenhado aí para passar no vestibular, passar no Enem. E hoje a gente começa a melhor parte da matéria, a parte mais bonita, que é a genética, certo? Adriano. Tchau, Renato. Gente, olha só. Então a gente vai começar a genética hoje. A gente vai começar bem devagarinho, com introdução ao assunto de uma forma bem básica. Então se tu não teve na escola, ou se tu teve na escola e não entendeu muito bem, não tem problema nenhum. A gente vai passo a passo agora, certo? Então vamos começar assim. Nos nossos conceitos básicos em genética, é essencial que vocês compreendam a estrutura do que nós estamos estudando. O estudo de genética é basicamente o estudo do DNA e a expressão desse. Então a gente vai desenhar aqui a molécula de DNA, para vocês se lembrarem do que nós estamos falando, e a partir desse DNA a gente precisa ter definições. Primeira definição importante que a gente precisa ter é que um gene é um trecho de DNA. Certo? Um pequeno pedaço, então, desse DNA a gente denomina de gene, ok? Além disso, quando nós analisamos todo o código genético de um indivíduo, nós dizemos que nós estamos analisando o cariótipo desse indivíduo. Cariótipo. Cário, ainda lembrando um pouco de núcleo, lembra vocês que o que é guardado pelo núcleo é o nosso material genético DNA, e tipo vem de tipagem, né? Da gente designar, então, o que é. Então, o cariótipo está... Opa, tá caindo aqui. Então, o nosso cariótipo, né, é o conjunto de características dos cromossomos. De todos os cromossomos de uma pessoa, ok? De uma pessoa, de uma planta, de um animal, de uma bactéria. Tudo bem? Então, cariótipo é a análise detalhada desse DNA que está formando a pessoa. Além do gene e do cariótipo, é importante também que nós saibamos o que é um cromossomo. Porque muitas vezes é falado ou DNA ou cromossomo. A diferença é que o cromossomo é o DNA condensado e, principalmente, o cromossomo é o que vai aparecer no enunciado da tua questão do Enem ou da tua questão da URGS. Por que isso? Há uma predileção nos enunciados e nos trabalhos e nas provas que se fale em cromossomo para que a gente observe melhor e para que a gente lembre que esse DNA está condensado e a análise é apenas de um trecho. Observem agora, que eu vou falar aqui, cromossomo. Então, eu vou estar falando de um DNA condensado. Observem aqui ao lado. Quando a gente tem o DNA na forma de dupla fita aberta, eu chamo de cromatina. E essa parte vocês já conheciam, porque foi o que nós falamos na última aula. O que vocês não se atentaram, o que não foi detalhado para vocês, é que essa cromatina ela pode ter
um trecho onde ela está mais condensada. E outro trecho ela continuar aberta. Esse pedacinho que aparece, que ela está enovelada, muita gente chama de nucleossomo. É um termo que aqui nas provas do nosso Rio Grande do Sul, da Universidade Federal, apareceram pouquíssimas vezes. Na verdade, apareceu uma vez, se eu não me engano, na prova de 2012 ou 2013. Não sei precisar bem, mas apareceu só uma vez esse termo. Então, esse nucleossomo é um título que vocês devem saber quando vocês procurarem alguma literatura, verem em algum site, observarem alguma questão da USP, da Universidade do Rio Grande do Norte, né? Do centro ao norte do nosso país, a gente vê esse termo com mais frequência. Então, esse pedacinho aqui, o que é esses quadradinhos vermelhos? É a proteína histona. A proteína histona tem o papel de enrolar o DNA. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na forma de fio, se eu não estragar nada, porque o meu chefe está me cuidando miudinho. A gente tem aqui o fio aberto. Imaginem que minha mão é uma histona. Quando eu enrolo esse fio, eu também encurto ele, eu condenso ele. E esse é o papel da nossa histona, condensar esses DNA. Mas a nossa cromatina agora está dividida em duas partes. Uma parte enovelada com a proteína histona. E aí eu passo a chamar esse trecho de heterocromatina. Ok? E essa parte em aberto, essa parte que eu continuo com o meu DNA em dupla fita aberto, eu vou chamar de eucromatina. Para quem gosta de filosofia, bom, Demétrios vem aí depois de mim, para quem gosta de filosofia, sociologia, quando a gente fala do eu, a gente está falando do ego, de si. E a gente sempre expressa um pouquinho daquilo que a gente é. Então a eucromatina é puro ego, ela se sobrepõe, é ela quem expressa seus genes. Então quando eu falo em eucromatina, eu estou falando da expressão de genes. Esse pedacinho do DNA vai ter expressão. Tranquilo, pessoal? Quando eu falo da heterocromatina, eu estou falando de um trecho de DNA onde não há expressão gênica. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, digitem ali no chat. Tudo tranquilo, pessoal? Só queria lembrar vocês, eu recebi algumas mensagens e quem quiser ainda está aberta e vai ficar aberta o acesso para as aulas do extensivo tarde para todos os alunos. Se tu é do extensivo noite, se tu é do extensivo manhã, se tu faz parte do grupo da NED, tu sempre é bem-vindo junto com o extensivo, certo? Fica bem à vontade. Bom, se eu tenho cromatina, quando o meu filamento de DNA está aberto, quando eu passo a ter um trecho enrolado pela proteína histona, eu tenho heterocromatina. O outro trecho que continua aberto é eucromatina. Quando eu tenho esse DNA totalmente enovelado, eu vou aqui esse DNA condensado, compactado, graças às proteínas histonas que estão aqui no meio, certo? Eu dou para esse DNA totalmente condensado, totalmente, é cromossomo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, galera, continuando a nossa aula. A partir disso, eu preciso saber
como é que esses genes vão se expressar? Um gene geralmente é escrito, por que eu digo geralmente? Você sabe que na biologia sempre tem as exceções. Pode perguntar. O Eduardo. Heterocromatina é quando está condensada. Isso, quando eu tenho um pedaço da cromatina condensado, perfeito. Não, então, tá confirmado. Quando a gente fala de gene, meu povo, minha pova, a gente está falando de alguém que é composto por duas partes. Para facilitar o entendimento, a gente escreve isso em forma de letras. Uma das letras a gente põe sempre como minúscula e a outra como minúscula. Esse A tá meio raquítico, mas dá para ver que é um A minúsculo, certo? Pessoal, por que os biólogos, os médicos, os geneticistas escrevem dessa forma? Porque existe, de fato, alguns genes que se sobrepõem a outros. Se eu estou me sobrepondo, eu tenho que me fazer maior, eu tenho que então exercer essa soberania. De uma forma escrita, para ficar clara, então eles expressam com letras. Letra maiúscula e uma letra minúscula. A maioria dos genes é feita da combinação apenas de 2 alelos. A gente vai ver, por exemplo, ao longo da nossa jornada, inclusive quando voltarmos, que alguns genes, como a expressão da cor da pele, expressão de cor de olhos, a expressão da pelagem, da cor da pelagem dos coelhos, vão possuir mais de 2 alelos. Mas a combinação sempre será num organismo de 2. Por que a gente fala, deixa eu só colocar aqui, que esse então seria na leitura um alelo dominante e esse aqui seria o nosso alelo recessivo. Para quem nunca teve um esclarecimento da onde que vem esses genes, eu mostro para vocês agora. E aí tu vai escrever no teu caderno, tu vai te organizar escrevendo assim, ó. Da onde vem os genes? Como o gene está no plural ou vem em acento circunflexo. Ainda consegue pegar aqui a câmera? Uhum. Tá perfeito? Tá? Então, da onde que surgem esses genes? Vocês lembram que há 2 aulas atrás a gente falou de meiose. E o resultado da meiose eram células haploides. Só se faz meiose para produzir gametas sexuais. O que a gente tem aqui? A gente vai ter um óvulo ou ainda a gente pode simplesmente escrever como gameta feminino, tá? Esse gameta feminino, ele está escrito dessa forma porque eu posso estar falando de um óvulo, de um mamífero, eu posso estar falando da oosfera, de um vegetal, né, de uma planta, ou eu posso estar falando simplesmente de uma célula feminina qualquer de reprodução. Lembrando que os gametas são haploides, ou seja, possuem apenas um conjunto cromossômico, eu vou ver que no núcleo desse gameta eu vou ter um cromossomo onde o gene vai estar expresso apenas pela metade. Então esse gene vai ter apenas um alelo ali representativo. Quando eu falo de uma célula masculina, lembrando a vocês que se eu estou falando de uma célula vegetal, eu estou falando de um grão de pólen. Se eu estou falando da nossa espécie humana e de outros mamíferos, eu estou falando de um espermatozoide. Igual na escrita, eu vou me referir como um gameta masculino, eu vou ter a expressão de outro gene. Esse DNA aqui vai ser expresso quando esse cromossomo vai ter um outro alelo. Quando que eu vou ter, então, a composição completa desse gene para expressar características?
quando eu tenho a união de gametas, e aí eu vou ter uma célula, eu vou ter um embrião. O nosso embrião aqui em questão, ele vai herdar o alelo dominante da parte feminina e vai herdar o alelo recessivo do gameta masculino. Por isso que nós sempre escrevemos um gene com 2 alelos, porque uma parte foi herdada da mãe e outra parte foi herdada do pai. Voltando aqui à escrita, à descrição. Quando nós falamos de gene, a gente pode falar que, ao invés de herdar um dominante da mãe e um recessivo do pai, esse indivíduo pode herdar 2 alelos dominantes. E essa escrita é tida como homozigoto dominante. Dominante porque eu estou me referindo às letras maiúsculas e homo quer dizer igual. Zigoto, porque eu tenho a formação aqui de uma célula ovo, eu tenho a característica de um indivíduo diploide, ou seja, com carga genética completa, com 2 alelos formando um gene. Se eu tenho homozigoto dominante, eu também vou ter homozigoto recessivo. E se eu tenho homozigoto dominante, se eu tenho homozigoto recessivo, como que o nosso amigo embrião deve ser chamado? O nosso amigo embrião, por ter um alelo de cada tipo, é heterozigoto. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir escrevendo para cá ou eu tenho que apagar? Pode seguir onde tu quiser ir. Ah, tá. Uau, nós estamos tão chique. Agora a mesinha se movimenta. A câmera se movimenta. Eu estou praticamente me sentindo num reality show, né? Só preciso de gente bonita, né? Porque daí vocês vão ver o que tem nesse reality show. Tem o meu chefe, o Leandro, de um lado, que eu gosto muito, paga meu salário, mas infelizmente é desprovido de beleza. E tem o Adriano, que toda segunda-feira merece. Não, né, pessoal? Merece coisa bem lá. Gente, então se a gente já sabe que a definição, da onde que vem esses alelos formando esses genes, eu passo a ter definições agora. Essas expressões homozigoto, homozigoto recessivo e heterozigoto são tidos como genótipo. Então, o genótipo, com acento no O, quer dizer o quê? Olha só, quando a gente fala em genótipo, a gente está falando da escrita dos alelos, a combinação que forma o gene. A gente está falando daquilo que está formando o ser, ok? Então, a gente está falando que a gente pode estar se tratando esse gene, né? Ali, homozigose, homozigoto, dominante ou recessivo, ou ainda está falando de um indivíduo heterozigoto. Ok? Eu tenho essas duas definições, aliás, 3, né? Quando eu falo em fenótipo,
Fenótipo é a expressão gênica. Essa expressão gênica é que vai me dizer o que esses genes, o que essa combinação alêlico me diz. Deixa eu botar aqui para vocês um exemplo. O A quer expressar a cor vermelha. Já o Azinho expressa cor branca. Vamos falar, a princípio, tá? De flores. Dá para considerar que o genótipo é o que não vemos e o fenótipo é o que vemos? A Júlia perguntou. Júlia, a gente tem que cuidar, nós temos que tomar cuidado com uma única razão. O fenótipo vai sofrer influência do ambiente. Então, por exemplo, pega eu, que sou uma preta desbotada. Eu tenho os genes para expressão de melanina. Eu tenho os genes com a expressão de melanina. Mas como eu me privo do sol, o meu tom de pele não é escuro. Então, eu também não estou vendo ali no fenótipo dessa pessoa o que era para ser visto. Porque o fenótipo também é influenciado pelo ambiente, ok? O genótipo tem que lembrar que é o gene, aquilo que está dentro do núcleo, aquilo que o DNA manda. Mas o fenótipo é aquilo que aparenta, mas eu tenho sempre a influência do meio ambiente, ok? Tranquilo? Tranquilo no quilo? Se tiver mais alguma dúvida, pergunta de novo, tá? Mas eu espero que esteja tudo bem. Então, esse fenótipo vai ser uma expressão gênica, e aí eu posso ter as características. Por exemplo, nas flores, o A faz a cor vermelha e o Azinho a cor branca. Mas o A, a letra A maiúscula, se sobrepõe à letra minúscula. Ou seja, sempre que eu tiver a letra a cor expressada será a cor vermelha. Isso aqui mais tarde a gente vai estudar como dominâncias, ok? Então, como é que eu faço para saber que a partir do cruzamento de... Tô vindo para cá, vocês veem, tá? Quer ir mais ainda? Quero, faz esse cantinho. Puta que pariu. Por que você não vai falar? Tá, depois eu faço. Tá, então vamos falar então. Tá, vem. Quer terminar isso aqui? Não, mas aqui acabou. Então, tranquilo? Te decide. Tá, vamos para lá. Tá. Para onde nós vamos? Gente, então aqui, ó, quando a gente vai começar agora, a gente vai ver o chiqueirinho, também conhecido como quadro de Punnett, ok? Ficou claro para vocês esse primeiro pedacinho da matéria? Até ali a questão de fenótipo? Ficou claro para vocês? Diferença de fenótipo e genótipo? Sim ou não, pessoal? Participem! Hein? Sim. Ótimo. No meu caso, é a caneta preta, não querendo te fazer de empregado. Mas já fazendo. Pensem na eficiência. Transferência. Galera, olha só. Agora a gente começa a estudar as leis de Mendel, ok? Só que antes da gente entrar propriamente na lei de Mendel, vamos conversar sobre dominâncias, tá? Os tipos de dominância. Que horas são? São 3h15. Então nós temos que fechar isso.
fala em tipos de dominância, vocês precisam saber que a gente está falando ou de dominância completa, na dominância completa, eu vou ter o caso do alelo dominante se sobrepondo ao alelo recessivo. Eu posso ter 3 possibilidades de genótipo. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Ou seja, dominante, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, mas em se tratando de genótipo, eu vou ter apenas 2 possibilidades. Azão, azão e azão, azinho vão expressar apenas a característica do dominante. Basta eu ter um dominante para que eu tenha a manifestação da sua característica. No caso das flores, eu ainda estou falando de uma flor vermelha. Cor vermelha. Peraí que ficou bagaceiro, ficou feio. E eu só vou ter a expressão da cor branca se eu for homozigoto recessivo. Então, olhem as possibilidades. O genótipo tem 3 tipos de combinação. O fenótipo, apenas 2. Isso no caso de dominância completa. Lembrando aqui, para a gente falar nos nossos tipos de dominância, o nosso exemplo é uma flor. Tá? O nosso exemplo é uma florzinha. Quando eu falo para vocês de dominância incompleta, dominância intermediária, eu estou falando que eu não tenho azão e azinho, um se sobrepondo ao outro. Eu não tenho isso. Eu tenho azão e azinho exercendo expressividade. Exercendo. Tá certa essa palavra, meu Deus? Tá, né? Exercendo. Tá. Né? Eu tenho azão e azinho exercendo a sua expressividade. Volto aqui. Como é que é o genótipo? Genótipos são 3 possíveis combinações: homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Porém, quando a gente analisa os casos de fenótipo, agora eu também tenho 3 tipos. Azão, azão vão exercer a cor vermelha. O heterozigoto vai ter uma mistura, vai ter algo intermediário ao vermelho e ao branco. Então, eu passo a ter uma cor rosa, ok? E já o homozigoto recessivo, eu vou ter a expressão da cor branca. Tranquilo? Tá? Lembrando que para essa cor, o alelo dominante, quer dizer, cor vermelha, e o alelo azinho quer dizer cor branca. Tá? Então,
Então, o nosso exemplo é uma flor. Tranquilo até aqui? Então, vamos para o outro lado, senão vai ficar muito apertadinho. Esse pedacinho aqui de genes... deixa eu fechar aqui. Eu ainda posso falar da dominância. Ou melhor, codominância. E nessa minha codominância, eu também vou ter 3 fenótipos, mas o que vai diferir da dominância incompleta é que na codominância, os dois não vão criar um tipo misturado. Os dois vão interpretar as suas próprias características. Por exemplo, de novo aqui na codominância, que eu vou ter em genótipo, vai ser azão, 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 azinho e azinho, azinho, homozigose dominante, heterozigose e homozigose recessiva. Quando eu analiso os fenótipos, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, no caso dos homozigotos dominantes, eu vou ter a cor vermelha, no heterozigoto, eu tenho algumas pétalas vermelhas e outras pétalas brancas. Então, eu tenho parte da flor cor vermelha e cor branca. Eu não tenho mistura, eu tenho a expressão dos dois. Ainda assim, quando a gente fala em codominância, se é homozigoto recessivo, aí eu vou ter apenas a expressão da cor branca. Sabe aonde a gente vê a codominância numa forma diária? A gente vê a codominância na nossa tipagem sanguínea. Então, está muito presente quando nós analisamos a tipagem sanguínea. Ok? Porque a gente tem pessoas que podem ser do grupo A, e aí eu não vou atribuir positivo ou negativo. A gente tem pessoas do grupo B, pessoas do tipo O, e a gente tem pessoas que vão ter o tipo AB de sangue. Ou seja, eu vou ter a expressão dos 2 tipos de proteína nas hemácias dessas pessoas. Então, a codominância está muito presente nisso. A gente não diz que aquele que tem proteína A e proteína B tem o sangue C. Isso não existe. A gente diz que quem tem proteínas do tipo A e quem tem proteínas do tipo B pertence ao sangue AB. Perfeito? Pode fazer a pergunta. Não, teu tempo está esgotando. Tá? Antes de eu me retirar, antes de eu ir embora para a Fassárgada, deixa eu mostrar para vocês aqui o quadro de Punnett, que vocês sempre chamaram de chiqueirinho, tá? Quando a gente fala na solução de problemas, na execução de problemas genéticos, geralmente o problema dá todas as informações, para que a gente saiba as possibilidades, para que a gente saiba como que vai acontecer. A primeira coisa que eles falam, por exemplo, assim, ó, ambos, por exemplo, indivíduos são heterozigotos. Então, eu já sei, a partir dessa informação,
que quando eu construo um quadro de Punnett, esse é o quadro de Punnett. É um quadro de possibilidades, tá? Se eu estou dizendo que ambos os indivíduos são heterozigotos, no momento que eu for escrever, que eu for desenhar esse genótipo, eu já sei que eles são heterozigotos. Então, eu vou desenhar azão, azinho, azão, azinho. Eu posso ainda colocar o símbolo do feminino e o símbolo do masculino. E passo, então, a fazer os cruzamentos e combiná-los. No primeiro quadro, azão, azão. Nesse segundo, azão dessa linha e azinho dessa. Aqui embaixo, azão, azinho. O A foi herdado, o A maiúsculo dominante foi herdado da primeira coluna e o A minúsculo aqui da segunda linha. E aqui, por fim, azinho, azinho. Quando a gente constrói um quadro de Punnett, eu preciso ter consciência das proporções. Eu tenho 4 possíveis resultados que dão 100% das minhas chances. Então, 1/4 das minhas chances, ou 25%, serão homozigotos dominantes. 1/4 ou 25% serão homozigotos recessivos. E ainda tem esses dois que são iguais, ou seja, 2/4 ou 50% serão heterozigotos, ok? Tranquilo até aí? Essa proporção aqui vai ser dita para descrever desde o genótipo até o fenótipo. Só deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa antes que eu me esqueça, antes que eu vá embora. Quando a gente fala dos indivíduos que estão gerando esse quadro de Punnett, os indivíduos que aparecem escritos em preto, esses aqui são os indivíduos que nós denominamos de parentais. Para quem está fluente no inglês, lembre-se que parents quer dizer os pais, se referem dentro da família aos pais. Então, os parentais são esses indivíduos que estão gerando essa prole. Esses em azul, que estão aqui no centro, esses aqui é o que nós chamamos de geração 1, que é expressa pelo F1, ou ainda geração 1, tá? F1 não é Fórmula 1, F1 é sinônimo, é igual a geração 1, a primeira geração após os parentais. Tá claro isso para vocês? Então, quanto a genótipo, a gente escreve homozigoto, dominante, 25%, homozigoto, recessivo, 25%, e heterozigoto, 50%, ok? Só para a gente lembrar os locais: homozigoto dominante, homozigoto recessivo e os dois heterozigotos. Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês. Quando eu falo em fenótipo, se eu estiver falando de uma dominância completa, deixa eu botar um asterisco aqui, ó. Se for dominância completa,
O que eu tenho se for dominância completa? Que basta a expressão de um alelo dominante para que eu tenha característica. Como a gente está seguindo o exemplo da flor, basta ter a letra A dominante que eu vou ter a expressão da cor vermelha. Então, tudo bem que 25% é dominante, é homozigota dominante e 50% é heterozigota. Eu vou ter os 25% de homozigoto mais os 50% do heterozigoto e eu tenho 75% de flores vermelhas. Tá claro para vocês? Se 75% são cores vermelhas, porque significa que o dominante expressou a sua característica, esse homozigoto recessivo aqui vai representar os 25% de flores brancas. Ok? Tranquilo? Pessoal, essa foi a primeira aula de genética de vocês. Semana que vem eu volto falando de primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Perfeito? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que podem me procurar. Deixo aqui um grande beijo para vocês. E perguntas. Tem alguma pergunta aí? Não. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, então tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Só saiam de casa com máscara, muito necessário. Não precisa tu sair para ver teu namorado feio. Deixa ele lá, quem sabe tu acha coisa melhor depois da quarentena. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Conseguem me ver? Conseguem me ouvir direitinho? Eu estou com a conexão um pouquinho devagar hoje aqui, tá? Então, se der alguma travada, deve ser por causa do vento, da chuva, dos alienígenas, sei lá, né?